Então, continuando a aula, queridos estudantes do segundo ano, né? Então, vocês vão estar acompanhando esse material, tá? Então, Brasil pós-independência, que é o chamado Primeiro Reinado, que vai de 1822 a 31, né? Então, em 1822, consolidou-se o Partido Brasileiro com o líder José Bonifácio, que pressionou a proclamação da independência de Dom Pedro I. Isso você já viu. Tá. O primeiro país que vai apoiar vai ser os Estados Unidos. Estados Unidos no século XIX vai ser uma matéria que nós vamos ver mais pra frente, tá? Que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Ele vive a doutrina Monroe, América para os americanos, ou seja, ele quer que a América se liberte dos espanhóis, dos outros, para ele poder ter influência, né? Isso a gente vai ver depois, mas Estados Unidos apoiou. Tá. Portugal só aceita a independência após o pagamento da dívida que tinha com a Inglaterra. Então, o que Portugal faz? Transfere a dívida que tinha da Inglaterra para o Brasil. Por isso que o Brasil fica dependente economicamente da Inglaterra. Além de todos os tratados que já tinham feito com ela antes, né? Tá. Então aqui, página 22 da apostila 2, né? Tá escrito assim: o imperador e seu ministro, José Bonifácio, vão acompanhar lá, que não dá para vocês verem, né, no computador, aqui, as atenções. Ambos apoiavam o fortalecimento do poder executivo. Então, beleza. Ambos queriam o executivo forte para a manutenção da unidade territorial e da ordem, né? Mas Bonifácio advogava a tese de que esse poder deveria ser exercido pelo ministério, o que o colocou contra o absolutismo do imperador. Então, eles queriam que o executivo tivesse um ministério, o José Bonifácio, e o ministério seria composto pelos brasileiros, né, para poder governar. E o Dom Pedro I não, quem manda nessa jossa sou eu. Então, Dom Pedro I já tem uma ideia diferente, tá certo? E aí a gente, falando dessa unidade territorial aqui, né, se eu pergunto assim, a independência do Brasil mostra que teve uma unidade territorial, uma unidade política, nós vamos ver que isso não está certo, tá? Porque, principalmente Pernambuco, né, é um estado que não vai querer ficar junto do Brasil, enfim, por alguns motivos que nós vamos ver daqui a pouco. Tá, primeiro, Bonifácio defendia um anteprojeto que resguardava os privilégios da aristocracia rural, lógico. Lembra que eu falei que o Brasil continua agrário, exportador, né, escravidão, colocando o voto por alqueires de mandioca, ou seja, por terra, né? Seria a chamada Constituição da Mandioca. Em 1823 vai acontecer isso. A ideia do Bonifácio era fazer essa Constituição da Mandioca, né? Quem podia participar eram os grandes proprietários, que quem mandava no Brasil era eles. O ministério seria composto pelos brasileiros e tal. Porém, ele só esqueceu de Dom Pedro, né? Já que Dom Pedro que é o rei, o imperador, ele não vai aceitar esse projeto. Simplesmente ele vai mandar todo mundo embora, né? Então ele vai impedir a execução do projeto e vai outorgar uma Constituição. Então a primeira Constituição do Brasil, em 1824, ela vai ser outorgada, quer dizer que ela vai ser imposta, tá? Não vai ser votada. Então o que ele vai fazer? Primeira coisa, o voto é censitário, voto por renda, dinheiro. Por que ele vai fazer isso? Tudo bem, os grandes proprietários têm dinheiro? Tem. Só que ele quer incluir quem nesse ministério? Os grandes proprietários, mas também quem? Os portugueses. Ele quer que os portugueses continuem mandando no Brasil. E portugueses têm dinheiro também. Então, o ministério vai ficar composto de portugueses e brasileiros, né? Não só de brasileiros, como queria José Bonifácio. Padroado, união da igreja e Estado. Né? A igreja continua sendo, a igreja católica apostólica romana vai ser a religião oficial do Brasil nessa época, né? Então vai ter uma união muito forte, né, do poder do Estado com a igreja. E a grande novidade que é o poder moderador. O que é isso? Autoritarismo, centralização do poder do imperador. O imperador pode fazer o que quiser, vamos dizer assim. Tá? Beleza. Quais vão ser as revoltas por causa disso? Pernambuco. Em 1817, Pernambuco já fez a Revolução Pernambucana, pela excesso, centralização do poder no Rio de Janeiro. Né? E em 1824, o Frei Caneca, que vai ser o líder, vai fazer a mesma coisa. Eles não vão aceitar esse excesso de poder em cima do Dom Pedro I e vão fazer a chamada Confederação do Equador, que era a favor do quê? Da autonomia das províncias. Queria autonomia, totalmente diferente do imperador. O imperador reprime. Então, nós vamos ter um período bastante conturbado. Entre 1825 e 28, nós vamos ter dois problemas. Tá? Um que envolve a questão platina, que envolve a independência do Uruguai, que vocês leram na apostila 1, que eu passei página 24 a 27, né? Então, o que vai ser que ele vai se envolver, o Brasil vai se envolver nessa questão com o Uruguai, né? Não vai ter sucesso lá, tá? E a morte de Dom João VI em 1826. Em 1826, Dom João VI, que era o rei de Portugal, morre. E aí, o que os portugueses vão querer? Que Dom Pedro I vai para lá. E ele vai para lá um tempo para tentar resolver a questão sucessória,
né? E ele perde popularidade no Brasil, até que ele não aguenta ficar. Então, em 1831, o que vai acontecer? Ele abdica. O que significa abdicar? É diferente de renunciar. Quando você renuncia, você renunciou, acabou. Quando ele abdica em prol do seu filho, Dom Pedro II, que só tinha 5 anos. Então, o que aconteceria então, segundo a Constituição, na abdicação aconteceria o quê? Teria uma regência que duraria até a maioridade de Dom Pedro II. Tá? Então vai começar a regência, tá na apostila 2, página 23. E aí vai ser a regência trina provisória e permanente. Vocês vão ver isso direitinho, né? Nós vamos estar trabalhando isso nas próximas aulas. Beleza. Sobre o texto que eu vou passar, a aula encerra aqui, né? Essa aula. Sobre o texto que eu passei, que vocês vão ver as semelhanças, né, no processo de independência. As ideias de Simão Bolívar, como que isso vai influenciar. Isso vai ser bem interessante, né, até eu entender o pós-independência. Aí o pós-independência eu estou trabalhando mais o lado do Brasil. Tá? Da América Latina a gente não trabalha, a gente trabalha mais o lado do Brasil. E depois a gente vai para os Estados Unidos, século XIX. Né? Então a gente vai caminhando assim. Beleza, galerinha? Um grande abraço, valeu!